Quem via o João ali, sentado no banquinho na Praça da Sé, tirando um som que parecia que o banjo dele tinha alma, não imaginava o tamanho do buraco que ele carregava no peito. O banjo era o sustento, a alegria, a única coisa que ele sabia fazer direito desde moleque, quando trocou o campinho de futebol pelas cordas. Ele não era rico, longe disso. Morava numa casinha apertada na Zona Leste, mas era feliz. Pelo menos era, até a Maria adoecer. Maria era a luz dele, dona de um sorriso que fazia o sol de São Paulo parecer fraco, e agora ela estava definhando. O problema de quem vive do trocado, do chapéu virado, é que a doença não espera. Ela chega de repente, sem aviso prévio, e te joga no colo do sistema de saúde pública. E olha, o sistema, no caso da Maria, estava mais para um labirinto de sofrimento do que para um lugar de cura. Ela estava internada há quase um mês no Hospital Municipal São Judas Tadeu, um lugar que cheirava a desinfetante velho, a burocracia e a desespero. Maria tinha uma infecção grave que os médicos diziam ser atípica. O tratamento exigia medicamentos específicos e principalmente atenção, muita atenção, mas a atenção era luxo ali. João ia todo dia. Sentava ao lado da cama de grades, segurando a mão dela, que estava cada vez mais fria e transparente. Ele via os médicos e enfermeiros correndo, sobrecarregados, mal-humorados. Via a fila de gente esperando por um exame de sangue que demorava 3 dias para sair. Via a sujeira debaixo da cama e o descaso geral. A gota d'água veio numa terça-feira, no meio da tarde. João estava ali, quietinho, quando ouviu uma discussão no corredor. Doutor, o leito da Maria precisa ser monitorado de perto. Ela teve outra febre alta de madrugada. Era a dona Sônia, a enfermeira mais velha, que ainda parecia se importar. O médico, um rapaz jovem e visivelmente exausto, respondeu sem nem olhar para a ficha dela. Sônia, o monitor cardíaco quebrou no fim de semana. Eu tenho 3 UTIs lotadas e 10 pacientes na enfermaria para ver. A Maria está estável. Quando sobrar tempo, eu dou uma olhada. João se levantou, a garganta seca, e saiu do quarto. Ele andou pelos corredores frios, ouvindo o gemido abafado de outros pacientes, sentindo o cheiro pesado de doença. Ele chegou na recepção e viu uma cena que já tinha visto 1000 vezes, mas que naquele dia parecia a chave de tudo. Uma senhora muito bem vestida, com joias que brilhavam mais que a luz do corredor, estava furiosa no telefone. Ela falava com a administração do hospital, exigindo a transferência imediata de seu pai, que havia tido um mal súbito. Eu não quero saber se o convênio é o básico. O meu nome é Fátima Bittencourt e eu quero meu pai no Sírio-Libanês, em menos de 1 hora. Já acionei o meu advogado e ele vai ligar para o presidente dessa unidade se for preciso. Eu pago o preço, mas eu quero a agilidade que a vida dele exige. Em 10 minutos, uma ambulância particular, novinha, com luzes piscando discretamente, encostou na porta. O pai da Fátima Bittencourt, que parecia menos grave que a Maria, foi levado com urgência, cercado de enfermeiros atenciosos e um médico particular que parecia um modelo de revista. João ficou parado, encostado na parede descascada, sentindo o banjo nas costas. Ele nunca se separava dele. Ele percebeu ali a verdade nua e crua. A vida da Maria não valia nada para o sistema, porque ele não valia nada. Ele era só o João do banjo, o cara da praça, o contribuinte esquecido. Se ele fosse um Bittencourt, a história seria outra. Ele voltou para casa a pé, ignorando o ônibus, o peso do mundo esmagando seus ombros. A casa estava vazia, fria. Ele jogou o banjo no sofá e sentou-se na mesa da cozinha, olhando para a pequena lata de biscoitos onde guardava o dinheiro. Aquele dinheiro era a poupança da vida toda. Cada nota amassada era um show na chuva, um feriado sem descanso, uma refeição pulada. Ele tinha juntado para dar entrada num apartamento, quem sabe, ou para abrir uma escolinha de música. Eram 35 mil reais, uma quantia que para a família dele era uma fortuna.
Ele ficou ali, olhando para o dinheiro e olhando para o espelho, onde via um homem de 40 e poucos anos, com o rosto cansado, barba por fazer e as marcas do sol no pescoço. Eu não sou um Bittencourt, ele sussurrou para si mesmo, mas eu posso parecer um por 48 horas. A ideia era louca, suicida, uma gambiarra gigantesca, mas era a única chance de Maria. Se o problema era a falta de status, ele compraria o status. Não para ter o tratamento, mas para forçar a transferência dela para um hospital particular de ponta, onde a vida dela seria levada a sério. Ele pagaria o preço do luxo, mesmo que isso custasse o seu futuro. O plano começou a tomar forma na madrugada, regado a café forte e a dor. Ele tinha 48 horas, porque era o limite que Maria aguentaria sem uma intervenção séria, e era o limite financeiro da farsa. Primeiro, o dinheiro. Ele tirou tudo da lata, 35 mil reais. Ele precisava de uma transformação radical. João sabia que não adiantava ir a uma loja de departamento. O cheiro de novo, mais barato, denunciava a fraude. Ele precisava de autenticidade, e autenticidade custa caro. Na manhã seguinte, ele vestiu sua melhor roupa de domingo, uma calça jeans limpa e uma camisa polo desbotada, e foi para os Jardins, o bairro chique de São Paulo, onde o ar parece até mais caro. Ele encontrou uma alfaiataria antiga, dessas que parecem museus, com cheiro de seda e couro. Entrou sentindo-se um peixe fora d'água. O atendente, um senhor de bigode fino e óculos na ponta do nariz, olhou para ele com um misto de curiosidade e desprezo educado. "Pois não, meu senhor." João respirou fundo e ativou o modo cliente que não entende, mas que tem dinheiro para gastar. "Eu preciso de um terno, urgente, completo, não quero saber de prateleira. Eu preciso de algo que grite, eu sou o dono da empresa, azul marinho, corte italiano. Preciso sair daqui hoje com ele." O alfaiate ergueu uma sobrancelha. "Um serviço expresso exige um custo adicional, sabe? Além do preço da lã fria, é claro." "O preço não é problema. A pressa é." João gastou ali, numa manhã, o equivalente a 3 meses de aluguel. O terno, sob medida, com os ajustes finais feitos em tempo recorde, abraçou seu corpo de músico de rua, dando-lhe uma postura que ele nunca soube que tinha. A camisa de linho branco, a gravata de seda, os sapatos italianos que custavam mais que seu banjo. O golpe foi forte, mas ele não podia parar. Em seguida, o carro. Não adiantava nada andar de táxi. Um homem de posses tem motorista, ou pelo menos dirige um carrão. Ele foi a uma locadora de luxo. "Preciso de um sedã preto, último modelo, por 48 horas, e não me venha com esses populares. Quero algo que me permita estacionar na frente de qualquer hospital e ser respeitado." Ele alugou um Mercedes-Benz E-Class preto. O motorista da locadora explicou todos os detalhes do painel, e João, que mal sabia dirigir seu velho Gol 98, fingiu entender tudo, balançando a cabeça com ar de quem está entediado com tanta tecnologia óbvia. A diária do carro foi um assalto, quase 5 mil reais. Quando ele se olhou no espelho do banheiro da locadora, não viu mais o João do banjo. Viu o doutor João Souza, ou o engenheiro João Almeida. Viu um homem que, se fosse visto na rua, seria tratado com deferência. O relógio. Ele não tinha um relógio de luxo. Ele parou numa joalheria. "Preciso de um relógio que seja discreto, mas que mostre valor." Ele comprou um relógio suíço básico, mas de marca famosa, pagando no cartão de crédito que ele havia acabado de estourar, usando o resto da poupança como limite. A carteira. Ele trocou a carteira de couro velha por uma nova de grife, encheu-a com notas de 100 e notas de 50 para dar volume e colocou cartões de visita falsos, que ele mandou imprimir numa gráfica rápida com o nome Dr. J. Souza, Investimentos e Participações. No fim do dia, ele estava com a espinha reta, o cabelo penteado para trás com gel de marca, cheirando a perfume importado. Ele estava irreconhecível. Estava pobre,
quase falido, mas por fora ele era a própria definição de sucesso. Ele parou na frente do espelho do hotel barato que alugou para a primeira noite da farsa. Não podia ir para casa assim. A Maria ia desconfiar se ele estivesse lá. Ele praticou a postura. O olhar frio, a voz baixa, o tom de quem não pede, mas exige. A vida da minha esposa está em risco e eu não admito negligência. Ele repetiu a frase várias vezes. Na manhã seguinte, a segunda-feira decisiva, João estava pronto. Ele dirigiu o Mercedes, sentindo o peso do carro e o peso da mentira. Ele mal conseguia enxergar o painel, mas dirigia devagar, com a confiança que o terno lhe dava. Primeira parada: o Hospital Municipal São Judas Tadeu. Ele não foi ver a Maria ainda. Ele foi direto à administração. Estacionou o Mercedes bem na frente da entrada principal, ignorando a placa de proibido estacionar. O segurança, um senhor gordinho e cansado, veio correndo. "Senhor, o senhor não pode deixar o carro aí." João tirou os óculos de sol, que também eram caríssimos e novos, e olhou para o segurança com a calma de quem derruba gigantes. "Meu nome é João Souza. Eu sou o responsável pela paciente Maria Clara de Almeida. Estou aqui para falar com o diretor deste hospital. Agora." A voz dele era grave, medida. Não havia desespero. Havia autoridade. O segurança hesitou. Aquele não era um parente comum. Aquele era um homem que parecia ter a prefeitura no bolso. "Um momento, senhor." Em menos de 5 minutos, João estava na sala do Dr. Ricardo, o diretor administrativo do São Judas Tadeu. O Dr. Ricardo era um homem pequeno, suado, com um ar de quem está sempre tentando apagar incêndios com um conta-gotas. O contraste era gritante. João, impecável, sentado na poltrona de couro. Dr. Ricardo com a gravata frouxa e a mesa cheia de papéis. "Dr. Souza, que prazer. O que o traz ao nosso humilde hospital?" João não sorriu. A farsa tinha que ser perfeita. "Prazer é uma palavra forte, Dr. Ricardo. Eu não estou aqui por prazer. Estou aqui pela minha esposa, Maria Clara de Almeida, leito 14B. Ele cruzou as pernas, a ponta do sapato lustroso brilhando. "Eu entendo que o sistema público é limitado. Eu entendo que o senhor lida com falta de verbas, mas eu não tolero o descaso." Dr. Ricardo engoliu em seco. "Descanso, Dr. Souza?" "Sim. Minha esposa está internada há quase 1 mês com uma infecção grave. O tratamento está sendo lento, ineficaz e, para ser honesto, negligente. Eu ouvi com meus próprios ouvidos que o monitoramento dela não é prioridade." João abriu a pasta de couro que havia comprado e jogou sobre a mesa uma pilha de papéis. Eram cópias dos exames de Maria, rabiscados por ele com caneta vermelha. "Eu não sou médico, Dr. Ricardo, mas eu sou um homem de negócios e sei ler números. Os índices dela pioraram nas últimas 72 horas. E o senhor sabe o que isso significa? Isso significa que, se ela morrer aqui, eu não vou processar apenas o hospital. Eu vou processar o senhor pessoalmente por omissão e imprudência." O diretor ficou pálido. Processar o hospital era rotina. Processar o diretor pessoalmente era o terror de qualquer administrador público. Aquele homem não estava blefando. Aquele terno valia o preço de um bom advogado. "Dr. Souza, por favor, vamos manter a calma. Eu posso mobilizar a equipe agora mesmo." "Não, o senhor não vai. O senhor vai fazer uma coisa simples. O senhor vai providenciar a transferência imediata da minha esposa." João fez uma pausa dramática. "Eu acabei de acertar os detalhes com o Hospital Santa Luzia, o melhor da cidade. Ela terá um leito de UTI particular, com tudo o que tem direito. Eu vou pagar por isso." Dr. Ricardo quase caiu da cadeira. O Santa Luzia era o hospital dos figurões, dos políticos, dos jogadores de futebol. O Santa Luzia, mas Dr. Souza, ela está no SUS. A transferência para um particular.
A burocracia é problema seu, Dr. Ricardo. Eu não estou pedindo. Eu estou informando. E eu estou dando ao senhor a chance de cooperar. Se a ambulância do Santa Luzia não estiver aqui em 2 horas, o meu advogado, Dr. Eustáquio, estará aqui com uma ordem judicial de sequestro da paciente e uma denúncia formal. João se levantou, ajeitando o punho da camisa para exibir o relógio suíço que parecia gritar: o tempo dele é precioso. Eu volto em 2 horas. Espero que a minha esposa já esteja a caminho de um tratamento digno. Ele não esperou a resposta. Saiu da sala, com passos firmes, deixando o Dr. Ricardo em estado de choque, olhando para a pasta de couro deixada na mesa. No estacionamento, o segurança abriu a porta do Mercedes, curvando-se ligeiramente. João nem olhou para ele. Entrou no carro e ligou o motor, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. A primeira parte da farsa tinha funcionado. O medo do dinheiro e do poder tinha sido injetado na veia do sistema. Mas agora vinha a parte mais difícil: convencer Maria de que ele não tinha enlouquecido e garantir que a transferência fosse realmente executada antes que o Dr. Ricardo percebesse que João Souza era apenas o João, o músico de rua, que havia apostado tudo o que tinha na vida em um terno caríssimo. Ele tinha que agir rápido. As 48 horas de luxo e mentira tinham começado. Ele tinha que ir ver a Maria, e ele tinha que fazê-lo parecendo o homem mais rico do Brasil. João dirigiu o Mercedes, sentindo o banco de couro que parecia abraçar seu corpo, mas por dentro ele era puro nervosismo. A farsa era tão frágil quanto as cordas gastas do seu banjo. Se o Dr. Ricardo ligasse para o tal Dr. Eustáquio, o advogado inventado, em 10 minutos tudo desmoronaria. Ele deu a volta no quarteirão e parou o carro de novo, desta vez um pouco mais longe da entrada principal do São Judas Tadeu, onde o movimento era menor. Ele não podia perder tempo, precisava ver Maria. Ao entrar de novo no hospital, a mudança no ar era palpável. A recepcionista, que mal olhava na cara dele antes, levantou-se num pulo. Dr. Souza, o Dr. Ricardo está tentando localizá-lo. A transferência... Eu sei, eu preciso ver minha esposa. Agora. Ele não deu chance para a moça falar. Subiu as escadas, ele não confiava naquele elevador velho, e foi direto para o leito 14B. Quando ele abriu a porta, a cena era a mesma de sempre, mas o silêncio era diferente. Maria estava deitada, mais pálida que o lençol, com os olhos fechados. Ao lado dela estava Dona Sônia, a enfermeira que ainda tinha um pouco de humanidade, limpando a mesinha de cabeceira com uma atenção exagerada. Dona Sônia se virou, pronta para dar a bronca em quem entrasse sem bater, e parou. Ela viu o terno azul marinho, o brilho dos sapatos, o relógio no pulso e a postura de quem nunca dobrou a espinha. Meu Deus! João? João colocou o dedo indicador nos lábios, pedindo silêncio. Ele se aproximou da cama, o cheiro do perfume importado, abafando o cheiro de hospital. Maria, acorda um pouquinho, meu amor. Sou eu. Maria abriu os olhos lentamente. Ela estava fraca demais para reagir a qualquer coisa, mas quando viu a figura imponente ao lado da cama, ela piscou 2 vezes, confusa. João? Que roupa é essa? Você ganhou na loteria? Dona Sônia estava boquiaberta, segurando o frasco de álcool gel. João se inclinou, falando baixinho, quase um sopro, mas com a urgência de quem está contando um segredo de vida ou morte. Escuta, Maria, é uma farsa, é uma gambiarra. Eu peguei todo o nosso dinheiro e comprei essa fantasia. Eu sou o Dr. João Souza, um milionário da pesada. Maria tentou rir, mas o esforço a fez tossir. Você está maluco, João. O que você fez? Eu fiz o que era preciso para te tirar daqui. Eu fui na administração e ameacei processar todo mundo, mas só funciona se eu parecer o tipo de cara que realmente pode destruir a vida deles. Meu amor, você vai ser transferida.
Agora, para o Santa Luzia. Dona Sônia, que tinha se afastado um pouco para dar privacidade, mas que estava atenta, arregalou os olhos. O Santa Luzia! Aquilo era papo de gente grande. João, você não pode... Eu posso, Maria. Não se preocupe com nada. A única coisa que você precisa fazer é fingir que eu sou esse cara, o ricaço. Você vai para lá, vai ser tratada de verdade, com os melhores médicos e equipamentos. Eu garanto. Ele segurou a mão dela. Aquele momento, com o terno de seda e os sapatos italianos, era o mais verdadeiro que eles tinham tido em semanas. Eu apostei tudo, Maria, a nossa vida, o nosso futuro, tudo nesse terno. Mas você é o meu futuro, entendeu? Maria assentiu, as lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos, não de tristeza, mas de alívio e incredulidade. Você é um doido, João, meu doido. Dona Sônia, vendo a emoção, mas também a urgência nos olhos de João, decidiu participar da farsa. Ela se aproximou, tossiu discretamente e falou alto, para que quem estivesse passando no corredor ouvisse. Doutor Souza, que bom que o senhor veio. Sua esposa está um pouco ansiosa com a mudança de hospital, mas já preparei tudo para que ela esteja confortável na ambulância. João virou-se para Sônia e deu um aceno de cabeça frio, de chefe. Ótimo, Sônia. Agilidade é essencial e garanta que todas as anotações do prontuário estejam impecáveis. O doutor Eustáquio vai querer revisar tudo. O nome do advogado falso, solto no ar, fez Sônia tremer um pouco, mas ela manteve a pose. Sim, doutor Souza, sem falta. Menos de meia hora depois, o São Judas Tadeu virou de cabeça para baixo. O doutor Ricardo, que havia ligado para o número do doutor Eustáquio, que logicamente dava caixa postal, estava em pânico e decidiu que era melhor cooperar do que enfrentar a fúria de um milionário. Ele desceu pessoalmente para a recepção, suando frio, para receber a equipe de transferência do Santa Luzia. Eles chegaram não em uma, mas em duas vans. Uma ambulância UTI de última geração, branca e reluzente, e um carro de apoio com um médico particular e uma enfermeira-chefe, todos vestindo uniformes impecáveis e com o logo do Santa Luzia bordado em dourado. O contraste era humilhante. A equipe do Santa Luzia parecia ter saído de uma série americana. A equipe do São Judas, sobrecarregada e com uniformes desbotados, parecia a figuração. E o Dr. Ricardo, boa tarde. Viemos buscar a paciente Maria Clara de Almeida, sob responsabilidade do Sr. João Souza. A médica do Santa Luzia, doutora Camila, era jovem, alta e falava com a precisão de um robô. Sim, doutora Camila. Ela já está sendo preparada. O doutor Souza está lá em cima. Nesse momento, João desceu a rampa, impecável, com a pasta de couro debaixo do braço. Ele parecia ter nascido naquele terno. Ele foi direto para a doutora Camila e estendeu a mão, o aperto firme. Doutor Souza, obrigado pela agilidade. Eu já adiantei com o doutor Ricardo que qualquer erro no transporte será de responsabilidade do Santa Luzia. Ele não estava sendo mal educado, estava apenas sendo eficiente. E a eficiência, ele tinha aprendido, era a linguagem da riqueza. A doutora Camila, acostumada a lidar com clientes exigentes, assentiu sem pestanejar. Perfeitamente compreendido, doutor Souza. A doutora Maria será tratada com prioridade máxima. A transferência de Maria foi um show de horrores para o São Judas Tadeu e um espetáculo de profissionalismo para o Santa Luzia. Os enfermeiros, que antes mal olhavam para Maria, agora a moviam com extrema delicadeza. O monitor cardíaco, que estava quebrado, foi substituído imediatamente por um novo, trazido pela equipe particular. Enquanto Maria era colocada na maca de última geração, João parou ao lado do Dr. Ricardo, que estava visivelmente abalado. Dr. Ricardo, o senhor foi rápido. Eu valorizo a cooperação, mas saiba que eu vou acompanhar cada detalhe do prontuário de lá.
E se houver qualquer indício de que a demora aqui causou danos irreversíveis, o Dr. Eustáquio vai entrar em ação. Entendo, Dr. Souza. Fico feliz que a paciente será bem cuidada. João apenas acenou e seguiu a maca até a ambulância. Ele entrou na van de apoio, ao lado da doutora Camila. A viagem do São Judas Tadeu, na Zona Leste até o Santa Luzia, no centro expandido, foi rápida. João olhava pela janela, vendo a cidade que ele conhecia tão bem, mas que de dentro daquele carro de luxo parecia totalmente diferente. Ele era um impostor, um espião. Quando chegaram ao Santa Luzia, a diferença era um tapa na cara. Não havia cheiro de desinfetante velho. Havia um aroma suave de lavanda. A recepção parecia um lobby de hotel de luxo, com mármore polido e obras de arte nas paredes. Maria foi levada para a UTI de forma silenciosa e eficiente. A equipe parecia invisível, mas estava em todos os lugares. João foi imediatamente direcionado para uma sala de espera executiva, longe do burburinho da recepção comum. Um local com café gourmet, água aromatizada e poltronas de couro que engoliam o corpo. Ele sentou-se, tirou os óculos e tentou respirar fundo. Tinha conseguido. Maria estava salva por enquanto, mas a vitória era cara, muito cara. Em menos de 5 minutos, um homem de terno cinza, com um sorriso plastificado, entrou na sala. Ele se apresentou como Dr. Felipe, o gerente financeiro da unidade. Dr. Souza, que bom que o senhor escolheu o Santa Luzia para o tratamento da doutora Maria. Nossos especialistas já estão com o prontuário e ela está sendo estabilizada. Agora, precisamos resolver a parte burocrática, não é mesmo? João tentou manter a calma. Ele precisava ser o milionário entediado com a burocracia. Sim, resolva logo. Eu não gosto de perder tempo com papelada. Dr. Felipe colocou sobre a mesa uma prancheta com um monte de formulários. Excelente! Como o senhor está solicitando um pacote de internação e UTI particular de urgência, precisamos de um adiantamento para cobrir as primeiras 48 horas. João engoliu em seco. Ele sabia que seria caro, mas não quanto. Qual é o valor? Para garantir o leito de UTI, a equipe de plantão exclusiva, os medicamentos de alto custo e a suíte para acompanhante, o adiantamento mínimo é de R$50 mil. R$50 mil! João sentiu o ar sair dos pulmões. Ele tinha investido 35 mil na farsa. Terno, carro, relógio, carteira, cartões falsos. Ele tinha reservado 10 mil reais para o adiantamento, pensando que seria suficiente para garantir 2 dias. Ele estava 15 mil reais abaixo do necessário. Ele não podia vacilar. Se ele dissesse que não tinha o dinheiro, a farsa acabava ali e Maria voltaria para o inferno do São Judas Tadeu. 50 mil... João falou, com um tom de quem está achando o valor uma pechincha, mas que está irritado com a falta de profissionalismo. Vocês estão me cobrando como se fosse um hospital de segunda linha, Dr. Felipe. O gerente financeiro piscou, surpreso com a reclamação. Milionários não costumavam reclamar do preço, mas sim da qualidade do serviço. Perdoe-me, Dr. Souza. Este é o nosso valor padrão para urgência, sem convênio de alta cobertura. Olhe aqui, Dr. Felipe, eu não vim aqui para discutir valores. Eu vim aqui para garantir que minha esposa sobreviva. O senhor aceita cartão de crédito? Sim, aceitamos. Mas para esse valor, preferimos transação bancária ou Pix. João tirou a carteira de grife do bolso interno do terno. O cheiro de couro novo era forte. Ele abriu, mostrando as notas de 100 e 50 reais, que agora pareciam ridículas perto daquele valor. Eu só tenho 10 mil reais em dinheiro vivo. O resto terá que ser no cartão. Eu não gosto de andar com muito dinheiro. Ele entregou o cartão de crédito, o mesmo que ele havia estourado para comprar o relógio suíço. O limite total era de 20 mil reais. Isso cobre 30 mil reais. Faltam 20. João precisou pensar rápido.
onde ele conseguiria mais 20 mil reais em menos de uma hora, sem levantar suspeitas. Dr. Felipe, o senhor está sendo inconveniente. Eu sou o responsável por Maria Clara de Almeida. Eu garanto o pagamento. A diferença será transferida até o final da tarde, direto da minha assessoria financeira. É um fundo de investimentos que exige alguns protocolos. O Dr. Felipe hesitou. Ele tinha o cartão de crédito e 10 mil em dinheiro, 30 mil garantidos, o terno, o Mercedes lá fora, que ele tinha conferido, e o nome do Dr. Eustáquio, que ele tinha googled e achado um advogado famoso com o mesmo nome, o que aumentou o terror. Tudo bem, Dr. Souza. Eu vou aceitar 30 mil agora, mas a transferência dos 20 mil restantes deve ser feita impreterivelmente até às 18 horas. Caso contrário, teremos que suspender os procedimentos não emergenciais, entende? João assentiu, seco. Perfeitamente. Agora eu quero ir ver a minha esposa e quero o relatório do médico-chefe dela em minhas mãos em 10 minutos. Eu quero saber exatamente o que vocês estão fazendo. A postura de exigência funcionou. João foi acompanhado imediatamente por uma enfermeira até a porta da UTI. Ele não pôde entrar, mas pôde vê-la através do vidro. Maria estava ligada a máquinas que pareciam saídas de um filme de ficção científica. Havia um médico e 2 enfermeiras dedicados apenas a ela. O monitor cardíaco funcionava perfeitamente. Ele sentiu um nó na garganta. Ele tinha quebrado a família, mas havia comprado tempo. Tempo precioso. Ele voltou para a sala executiva, o coração batendo forte. Ele tinha até às 18 horas para arrumar 20 mil reais. Ele pegou o celular e discou o único número que poderia salvá-lo. O de Zeca, o dono da barraca de pastel que ficava ao lado de onde ele tocava o banjo. Zeca era seu amigo de longa data, o único que sabia da situação de Maria. João não podia falar com a voz de milionário com Zeca. Ele tinha que ser ele mesmo. Zeca, sou eu, o João. E aí, João, que silêncio, cara. Como tá a Maria? E você, tá tocando? Zeca, eu preciso de um favor de vida ou morte. Eu não posso te explicar agora, mas eu preciso de 20 mil emprestados. Para ontem. Zeca ficou em silêncio do outro lado da linha. 20 mil reais era o valor da barraca dele. 20 mil, João? O que aconteceu? Você tá em alguma enrascada? Eu tô numa enrascada que vai salvar a Maria. Eu tô numa farsa, Zeca. Eu fingi ser um figurão para tirar ela do hospital público. Ela tá no Santa Luzia, Zeca. Mas eles querem mais 20 mil até às 18 horas, ou eles param o tratamento. Eu não tenho mais nada, eu gastei tudo na fantasia. Zeca suspirou, o som da fritura do pastel ao fundo. Mas puta que pariu, João, você é maluco. Mas eu te conheço. Se você diz que é para salvar a Maria, eu acredito. Eu tenho 10 mil guardados para a faculdade da minha filha e tenho uns 5 mil que posso levantar vendendo a geladeira industrial. 15 mil, João. Eu te arrumo 15 mil em 2 horas. Zeca, 15 mil me dá mais tempo, me dá fôlego. Eu te devolvo, eu juro pela minha vida, Zeca. Não precisa jurar, meu irmão. Vai lá, salva sua mulher. Me manda o Pix. E, João, me conta essa história depois, viu? Você tá parecendo o 007. João desligou o telefone, sentindo-se um lixo por colocar o amigo nessa situação, mas aliviado. 15 mil reais. Faltavam 5 mil para o total, mas Zeca havia comprado mais algumas horas para a farsa. O relógio marcava 14 horas. Ele tinha 4 horas para arrumar os 5 mil restantes e garantir que Maria ficasse no Santa Luzia por mais tempo, tempo suficiente para a medicação de alto custo começar a fazer efeito. Ele tinha que manter a pose. Ele precisava de um lugar para trabalhar, para parecer que estava fazendo negócios. Ele chamou um táxi. Não podia deixar o Mercedes parado. Era ostentação demais se ficasse ali o dia todo, além de ser mais uma diária cara. E pediu para ser levado a um café sofisticado na Avenida Paulista, onde ele poderia se misturar a outros executivos.
No café, com o notebook alugado aberto sobre a mesa, ele parecia um empresário ocupado. Mas ele não estava checando ações. Estava pensando em como levantar os R$ 5.000 que faltavam. E então, ele teve uma ideia que era a cara dele, mas que era totalmente incompatível com a persona do Dr. João Souza. Ele tirou o celular e ligou para o único contato que ele tinha na mídia. Um repórter de um jornal pequeno da Zona Leste, o Beto, que vez ou outra fazia matéria sobre artistas de rua. Beto, é o João do Banjo. E aí, João? Sumido, cara. Cadê o som? Beto, eu preciso de um favor. Eu preciso que você me encontre em 10 minutos. Eu estou no Café Roxo, na Paulista. É urgente. E é sobre a Maria. Beto, que era jornalista de Faro, percebeu a urgência na voz de João. Tô indo. Mas o que houve? Você vai ver. Mas tem uma condição. Você vai me filmar. E você vai me filmar com esse terno. E você vai falar que eu sou um grande investidor que está processando um hospital. Beto chegou 10 minutos depois, ofegante, com uma câmera pequena na mão. Ele parou na porta do café, chocado ao ver João, o músico maltrapilho, vestido como um figurão, tomando um café caríssimo. João, que porra é essa? Você tá irreconhecível. João o puxou para uma mesa discreta. É a farsa, Beto. A farsa para salvar a Maria. Eu não tenho tempo para te explicar tudo. Mas a Maria está no Santa Luzia porque eu fingi ser rico e ameacei todo mundo. Beto, o jornalista, viu a história da vida dele. Você está me dizendo que gastou todo o seu dinheiro num terno para forçar o sistema a tratar sua esposa? Exato. E eu tô quase falido. Eu preciso de R$ 5.000 até às 18 horas. Ou a mentira acaba e a Maria volta para o inferno. E onde eu entro nisso? João sorriu, um sorriso cansado, mas com a malandragem do músico de rua. Você vai fazer uma matéria de capa. O milionário que processa o sistema, João Souza, o investidor implacável. Você vai postar a foto minha nas redes sociais do seu jornal. Você vai me dar publicidade e eu te dou a história exclusiva. E os 5.000? Eu te dou a história em primeira mão, Beto, mas você tem que me dar um adiantamento por essa exclusividade. R$ 5.000. Beto coçou a cabeça. O jornal dele era pequeno, mas a história era explosiva. O músico de rua que se vestiu de milionário para expor o descaso na saúde pública, isso era ouro. Eu não tenho 5.000 aqui, João, mas eu posso ligar para o editor. Se ele topar a manchete, o adiantamento sai em 20 minutos. Você me dá a exclusiva? Dou. Mas você tem que me chamar de Dr. Souza na reportagem e tem que falar que eu estou no Santa Luzia. O plano era arriscado. Ele estava usando a imprensa para sustentar a mentira, mas a publicidade era a única coisa que poderia dar credibilidade à sua fachada. Se o Dr. Ricardo do São Judas ou o Dr. Felipe do Santa Luzia vissem a matéria, eles pensariam que João era realmente um homem de influência. A mentira ficaria mais forte. Beto ligou para o editor, vendendo a história como o estouro da boiada do jornal. 20 minutos depois, o Pix dos R$ 5.000 caiu na conta de João. Ele tinha os R$ 20.000. A farsa estava de pé, temporariamente. Ele voltou para o Santa Luzia, reabastecido de dinheiro e de mentira. Ele fez a transferência para o Dr. Felipe, que sorriu ainda mais plastificado ao ver o dinheiro cair na conta do hospital. Excelente, Dr. Souza. Sua esposa está segura por mais 2 dias. João não sentiu alívio, sentiu pavor. Ele tinha garantido 48 horas de vida digna para Maria, mas tinha queimado a ponte do seu futuro. Ele estava zerado, devendo a Zeca e a Maria. Ele passou o resto da tarde na sala executiva, fingindo ler relatórios, mas, na verdade, apenas rezando. A cada hora ele ia até o vidro da UTI para checar Maria. No final do dia, a doutora Camila veio com o relatório. Dr. Souza, a doutora Maria está estável. A infecção é agressiva, mas iniciamos o tratamento com o antibiótico que o senhor solicitou de alto custo.
Precisamos de no mínimo mais 4 a 5 dias de monitoramento intensivo. 4 a 5 dias. O pânico voltou. Ele só tinha pago 2. Quanto custa mais 3 dias de UTI, doutora Camila? Ela fez uma conta rápida na prancheta. Incluindo a medicação, a diária completa é de R$30 mil. Mais R$90 mil, doutor Souza. R$90 mil. Aquilo era o preço de um apartamento pequeno em São Paulo. Era um universo de dinheiro que João nunca teria. Ele precisava de um plano. A farsa não podia acabar em 48 horas. Ele precisava de mais tempo e mais dinheiro. Mas como um músico de rua, falido, conseguiria sustentar a mentira do milionário por mais 3 dias, pagando mais R$90 mil. Ele tinha que dobrar a aposta. Ele não podia mais ser apenas o Dr. João Souza, investidor. Ele tinha que se tornar um cliente impossível de ser ignorado, um nome que a administração do Santa Luzia teria medo de perder ou de processar. João tinha uma carta na manga, a única coisa autêntica que ele tinha, o banjo. Naquela noite, ele alugou um quarto no hotel 5 estrelas ao lado do Santa Luzia. Ele não podia dormir em casa. Ele precisava estar perto de Maria e manter a pose. No dia seguinte, ele voltou ao hospital vestido de novo no terno, mais confiante, mas com o peso da dívida esmagando-o. Ele foi direto para a administração do Santa Luzia, ignorando o Dr. Felipe, e exigiu falar com a diretoria médica. Eu sou o responsável pela paciente Maria Clara de Almeida. Eu quero saber por que a medicação dela não foi administrada exatamente no horário que eu determinei no meu cronograma. A diretora médica, doutora Lúcia, uma mulher séria e elegante, tentou acalmá-lo. Doutor Souza, estamos seguindo o protocolo. Eu não quero saber de protocolo. Eu pago o preço de um protocolo de excelência e eu exijo que ele seja seguido. Se o senhor não puder me garantir o tratamento que a minha esposa merece, eu a retiro daqui agora mesmo e a levo para o Hospital Albert Einstein. E eu garanto que a imprensa saberá que o Santa Luzia não foi capaz de atender às necessidades de um de seus clientes mais importantes. Ele estava blefando, mas o nome do Einstein, o concorrente de luxo e a menção à imprensa fizeram a doutora Lúcia estremecer. Não será necessário, doutor Souza. Eu garanto a atenção total à doutora Maria. João tinha conseguido o tratamento VIP, mas não o dinheiro. Ele passou o resto da manhã na sala executiva, pensando em como conseguiria a fortuna que faltava. Ele não podia pedir mais a Zeca. Ele não podia pedir mais ao Beto. Ele olhou para a pasta de couro, onde guardava o recibo do terno, do carro e o relógio. O relógio. Ele tirou o relógio suíço do pulso. Ele era caro, mas não era essencial para a farsa. Ele podia vendê-lo. Ele saiu do hospital, entrou no Mercedes alugado, que estava prestes a ter a diária vencida, e foi direto para uma loja de penhores de luxo no centro. Ele vendeu o relógio por 1/3 do preço que havia pago, mas conseguiu R$10 mil. R$10 mil. Ele tinha conseguido esticar o prazo por mais um dia. Ele tinha pago por 3 dias. Ele precisava de mais 2. R$60 mil. João sentou-se no banco do Mercedes, olhando para o dinheiro no envelope pardo, e percebeu que precisava de um milagre. A mentira estava se tornando mais difícil de sustentar. O terno estava amassando, o estresse estava visível em seu rosto, apesar do gel no cabelo. Ele não podia mais parecer um empresário calmo. Ele tinha que ser audacioso. Ele voltou ao hotel de luxo pensando: o que o Dr. Souza faria se estivesse falido, mas precisasse de R$90 mil? Ele faria um investimento, arriscado, mas com retorno. João, o músico, só tinha uma coisa de valor que não estava empenhada: o banjo. O banjo era sua alma, sua história, mas Maria era sua vida. Naquela noite, ele ligou para um velho amigo da música, um colecionador de instrumentos raros. Beto, sou eu, o João. Preciso vender o meu banjo. O colecionador quase engasgou.
O seu banjo, João, o seu Gibson de 1930, você tá doido? Aquilo vale uma fortuna, é uma raridade. Eu sei, eu preciso de dinheiro para a saúde da Maria. Eu preciso de 60 mil reais. 60 mil? João, eu não tenho essa liquidez toda agora, mas eu tenho um comprador em Miami. Posso te arrumar 40 mil na hora e o resto parcelado. 40 mil. Junto com o que ele tinha, dava para pagar a conta. Fechado, Beto, mas é urgente. Preciso do dinheiro amanhã de manhã. João desligou. Ele tinha vendido sua alma musical para manter a farsa do milionário. Mas Maria estaria viva. Na manhã do segundo dia da farsa, João estava novamente no Santa Luzia. Ele pagou o restante da conta, garantindo mais 5 dias de tratamento. O Dr. Felipe, o gerente financeiro, estava radiante. Dr. Souza, o senhor é um cliente exemplar. João sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ele tinha o terno, o carro, a pose, mas estava quebrado e sem seu instrumento. Ele foi ver Maria. Ela estava acordada e parecia um pouco melhor. A cor estava voltando ao rosto. João, você conseguiu. Eu consegui, meu amor. O tratamento está funcionando. Mas e o dinheiro? O que você fez? João sentou-se ao lado dela, na cadeira que parecia um trono. Eu vendi o banjo, Maria. Maria levou a mão à boca, chocada. O banjo era a terceira pessoa no relacionamento deles. Não, João. Você não podia... Eu podia, Maria. Eu podia tudo para te salvar. Agora você tem que lutar. Você tem 5 dias para melhorar o suficiente para eu te tirar daqui. Porque se você não melhorar, a farsa acaba e a gente vai ter que dar um jeito de fugir desse hospital. Ele beijou a testa dela e saiu do quarto voltando para a sala executiva. Ele estava esgotado. A farsa tinha durado 48 horas e o deixado na miséria. Mas Maria estava viva. No entanto, o universo, que parecia ter dado uma trégua, estava prestes a jogar a última carta. João estava na sala quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Pois não? Dr. Souza? É o Dr. Ricardo, do Hospital São Judas Tadeu. O coração de João parou. Dr. Ricardo. Ele tinha descoberto. Sim, Dr. Ricardo. O que deseja? A voz do Dr. Ricardo estava tensa, mas não desesperada. Estava fria. Eu preciso que o senhor me encontre urgentemente. O Dr. Eustáquio me ligou e ele me disse que o senhor é uma fraude. João sentiu o chão sumir. O advogado falso tinha ganhado vida e o traído. A farsa tinha desmoronado. Do que o senhor está falando? O Dr. Eustáquio é um colega meu de faculdade. Ele me ligou para perguntar por que eu estava usando o nome dele numa transferência de paciente. Ele nunca foi seu advogado. Ele me disse que o senhor não existe, Dr. Souza. Ele me disse que o senhor é apenas o João, o músico de rua. E eu acabei de ligar para o Santa Luzia. Eu sei que o senhor está lá. Se o senhor não vier aqui agora, eu ligo para a polícia e para a administração do Santa Luzia e conto a verdade. A sua esposa será transferida de volta e o senhor será preso por falsidade ideológica e ameaça. João olhou para o relógio, o pulso vazio, para o terno, agora sujo de café, e para o Mercedes, que ele tinha que devolver. A farsa tinha acabado. Mas ele não podia deixar Maria voltar para o São Judas Tadeu. Ele pegou a pasta de couro e saiu do Santa Luzia, deixando a imagem do Dr. Souza para trás. Ele tinha que enfrentar o Dr. Ricardo, mas ele tinha que ir como João, o músico, para provar que a farsa era a única forma de salvar a vida de Maria. Ele se dirigiu ao São Judas Tadeu, sentindo o peso da humilhação, mas com a cabeça erguida. O que aconteceu no Hospital Municipal São Judas Tadeu era revoltante. Ele tinha que expor a verdade. João dirigiu o Mercedes, sentindo o banco de couro que estava prestes a virar abóbora, até o São Judas Tadeu. Ele não estava mais no modo Dr. Souza.
Aquele terno que parecia uma armadura, agora parecia um saco de batatas. Estava amassado, sujo de café, e o pior de tudo, cheirava a mentira desmascarada. Ele estacionou o carro no mesmo lugar proibido de antes. O segurança gordinho, o mesmo que se curvou diante do milionário, viu João sair do Mercedes. Mas desta vez, o segurança não correu. Ele apenas olhou, confuso, sem saber se devia respeitar o traje ou desprezar o ar de derrota que agora envolvia o homem. João ignorou o olhar e subiu direto para a administração. O Dr. Ricardo estava esperando. Sua sala, que antes parecia pequena e apertada, agora parecia um tribunal. O diretor estava sentado atrás da mesa, com as mãos cruzadas, parecendo um gavião esperando a presa. "O senhor demorou, senhor João", disse Dr. Ricardo, usando o nome verdadeiro de João com um prazer sádico. "Entre, sente-se." João não se sentou. Ele permaneceu em pé, olhando para o diretor, que parecia ter recuperado toda a sua arrogância perdida. "Eu não vou demorar, Dr. Ricardo. Diga o que precisa dizer." "Eu preciso dizer que o senhor é um criminoso, falsidade ideológica, ameaça, coação. O senhor usou o medo para manipular o sistema. O senhor se vestiu de palhaço, gastou o dinheiro da sua esposa numa farsa ridícula e agora sua mentira caiu." O Dr. Ricardo pegou o telefone. "Eu já liguei para o Santa Luzia. Estou prestes a informá-los que o tal Dr. Souza é um músico de rua falido. Sua esposa será transferida de volta para cá imediatamente e o senhor passará a noite na delegacia." João respirou fundo. Ele tinha esperado por esse momento. Ele não ia negar o crime. Ele ia justificar a necessidade dele. "O senhor pode ligar, Dr. Ricardo. Mas antes de fazer isso, o senhor tem que ligar para o Hospital Santa Luzia e pedir o prontuário da Maria." Dr. Ricardo franziu a testa. "Para quê? Para provar que o senhor pagou uma fortuna que não tinha?" "Não. Para o senhor comparar o prontuário de lá com o prontuário daqui." João tirou do bolso a pasta de couro e jogou sobre a mesa. Dentro estavam as cópias dos exames de Maria, o mesmo que ele havia rabiscado com caneta vermelha. "Olha aqui, Dr. Ricardo. No prontuário do São Judas Tadeu, a Maria estava estável. Ela estava pálida, com febre e com um monitor cardíaco quebrado. Ela estava morrendo de negligência." João bateu o punho na mesa, fazendo os papéis voarem. "O senhor sabe o que é revoltante, Dr. Ricardo? Revoltante é ter que gastar a poupança de uma vida inteira, vender a minha alma, o meu banjo, para comprar um terno caro e um carro alugado, só para que a vida da minha esposa fosse tratada com a dignidade que ela merecia desde o começo." O diretor tentou interromper, mas João não deixou. A voz dele era grave, mas não era a voz do falso milionário. Era a voz do homem que tinha perdido tudo. O senhor me ameaça com a polícia. O senhor me ameaça com a prisão. Mas quem deveria ser preso, Dr. Ricardo, é o sistema que o senhor administra, o sistema que só respeita o dinheiro." João se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nos do diretor. "A Maria está no Santa Luzia há apenas 2 dias, e o tratamento de alto custo que o senhor não podia dar já estabilizou o quadro dela. Ela está melhorando. Se ela tivesse ficado aqui mais 48 horas, ela estaria morta. E o senhor estaria livre, sem preocupações, apenas lamentando que faltava verba." O Dr. Ricardo estava pálido de novo. A verdade era um soco no estômago. "O senhor não pode provar isso." "Ah, eu posso. E o meu advogado de verdade, o Beto, está esperando a sua ligação." João sorriu, um sorriso sombrio. "O senhor achou que o Dr. Eustáquio era o meu trunfo, não é?" "Não, Dr. Ricardo. O meu trunfo é o Beto, do Jornal da Zona Leste. Ele tem a história completa.
A história do músico de rua que teve que virar um figurão para salvar a esposa. A história do Hospital Municipal São Judas Tadeu, onde a vida só vale o preço de um monitor cardíaco quebrado. João fez uma pausa, deixando o silêncio pesar. Se o senhor ligar para o Santa Luzia e expor a farsa, a Maria volta para cá. Ela morre, eu vou preso. Mas a manchete de amanhã não será sobre a minha prisão. Será sobre o seu hospital e o descaso que forçou um homem comum a cometer um crime para obter o básico, o direito à saúde. E eu garanto ao senhor que o Beto não é o único. Eu tenho amigos na praça, Dr. Ricardo, e eles sabem contar histórias. O diretor olhou para os papéis, para o terno de João e para a porta. Ele estava em xeque. Se ele denunciasse João, ele se tornaria o vilão nacional, o símbolo do descaso. Se ele ficasse quieto, João tinha garantido a Maria mais alguns dias no Santa Luzia, e a história morreria ali. "O que o senhor quer, João?" perguntou o Dr. Ricardo derrotado. "Eu quero que o senhor fique quieto, que o senhor não ligue para o Santa Luzia. Eu paguei a internação dela por 5 dias. O senhor vai honrar o silêncio até ela sair de lá curada. E o senhor vai garantir que, quando ela voltar para o nosso bairro, a gente não tenha mais que passar por esse inferno. O senhor vai garantir que o São Judas Tadeu comece a funcionar de verdade." Dr. Ricardo soltou o ar, como se tivesse segurado a respiração por 2 dias. "Isso é chantagem, João." "Não, doutor Ricardo. Isso é sobrevivência. E isso é o que acontece quando o senhor negligencia a vida das pessoas que não têm dinheiro para se defender. Eu estou lhe dando uma lição." O diretor assentiu devagar. "Eu aceito. Eu mantenho o sigilo. Mas o senhor tem que prometer que a história da farsa nunca será publicada." "A história será publicada, doutor Ricardo. Mas não sobre a sua farsa. Será sobre o sucesso do tratamento da Maria e como finalmente o sistema de saúde do nosso bairro está melhorando. Se o senhor cumprir a sua parte, eu garanto que a manchete será positiva." João deu as costas, o terno de seda azul marinho parecendo mais pesado do que nunca. "E doutor Ricardo, o senhor pode mandar o segurança me ajudar a sair daqui. Eu preciso devolver esse carro antes que eu comece a pagar a próxima diária." João devolveu o Mercedes com o coração na mão. Ele não era mais o Dr. Souza. Era João, o homem que havia sacrificado seu futuro para comprar o presente. Ele pegou um ônibus de volta para o Santa Luzia, sentindo-se estranhamente nu, sem o terno de luxo, que ele havia trocado por uma camisa limpa e jeans velhos no hotel. Ele voltou para o Hospital Santa Luzia, mas desta vez ele entrou pela porta dos fundos. Ele não podia mais se apresentar como o Dr. Souza. Ele foi direto para a sala de espera comum, aquela que não tinha café gourmet nem água aromatizada. Ele sentou-se num banco de plástico, sentindo o alívio e a dor da falência. Quando a doutora Camila, a médica-chefe, o viu, ela ficou confusa. "Dr. Souza, o senhor está diferente. Aconteceu algo?" João se levantou, tirando o peso do mundo das costas. "Doutora Camila, eu preciso ser honesto. Eu não sou o Dr. Souza. Eu sou João, o marido da Maria." Ele contou a história em poucas palavras. A farsa, o desespero, o banjo vendido, o medo da negligência. A doutora Camila, que lidava todos os dias com a frieza do dinheiro, ficou chocada, mas também comovida. "Você fez tudo isso para salvar a sua esposa?" "Eu fiz tudo isso para forçar o sistema a me ver. Eu paguei a conta e eu estou zerado." "Maria precisa de mais 2 dias, doutora Camila. Eu não tenho mais como pagar." A médica olhou para ele. Ela sabia que, tecnicamente, o hospital poderia expulsar Maria, mas a história de João era poderosa. E o dinheiro, por mais sujo que fosse o motivo, estava ali. "João, o pagamento cobre os 5 dias. Não se preocupe. Ela não será removida. E eu prometo, como médica, que ela terá a mesma atenção que o Dr. Souza exigiu."
João quase chorou ali mesmo. Ele tinha vencido. Maria ficou no Santa Luzia por mais 4 dias. O tratamento funcionou, a infecção cedeu. Ela saiu do hospital andando, fraca, mas viva. Quando Maria viu João na porta do Santa Luzia, ele estava de jeans e camiseta, com o rosto cansado, mas o sorriso de quem havia resgatado a noiva do dragão. "Você está bem, meu amor", disse ele abraçando-a. "Eu estou viva, João, graças ao seu terno maluco." Eles voltaram para a casa de ônibus, pois o dinheiro mal dava para o transporte. O apartamento estava vazio, a lata de biscoitos vazia, o banjo sumido. Maria sentou-se no sofá, olhando para João. "E agora, João? Estamos quebrados. Você vendeu o nosso futuro." João sentou-se ao lado dela, segurando a mão que ele tinha visto tão fria no São Judas Tadeu. "A gente não vendeu o futuro, Maria. A gente investiu no presente. O futuro a gente constrói de novo." A história, claro, não podia morrer ali. Beto, o repórter, cumpriu sua palavra. Ele não expôs a farsa de João, mantendo-o seguro de acusações criminais, mas ele publicou a história do sacrifício. A manchete do Jornal da Zona Leste, que rodou as redes sociais, dizia: "O preço da vida, músico vende instrumento raro para pagar tratamento de esposa em hospital de luxo." A história tocava na ferida. Falava sobre a diferença entre o tratamento no SUS e no particular, e como João havia garantido, mencionava o Dr. João Souza, investidor, que havia garantido o tratamento, sem dar detalhes da farsa. O Dr. Ricardo, do São Judas Tadeu, ficou quieto, temendo a exposição. Maria se recuperou totalmente, mas João precisava de dinheiro. Ele estava devendo a Zeca e não tinha como tocar sem o banjo. 1 mês depois, ele estava de volta à Praça da Sé. Sem o banjo, ele estava tocado apenas um cavaquinho emprestado. O som era bom, mas não tinha a alma do Gibson. Naquele dia, a praça estava lotada. Uma multidão se reuniu, não apenas para ouvir a música, mas para ver o homem que havia feito a loucura de se vestir de milionário para salvar sua esposa. No meio da multidão, um homem alto, de terno cinza, se aproximou. Era o Dr. Felipe, o gerente financeiro do Santa Luzia. João sentiu o estômago gelar. "João, não é? O músico?" "Sim, sou eu." Dr. Felipe sorriu, mas desta vez não era um sorriso plastificado. "Eu li a sua história. Eu vi o que você fez. E eu vi a sua esposa sair do nosso hospital curada." Ele estendeu a mão. "O Santa Luzia não pode admitir que um paciente seja tratado de forma diferente por causa de dinheiro. Mas o senhor provou que, às vezes, a aparência é a única forma de garantir o direito básico." Dr. Felipe entregou um envelope grosso para João. "O senhor pagou com o seu suor e com o seu futuro. A administração do hospital, movida pela sua história, decidiu devolver o dinheiro. Não o dinheiro que o senhor gastou no terno, é claro, mas o dinheiro da internação, R$50 mil. João olhou para o envelope sem acreditar. Isso é generosidade." "Não, João, isso é o preço de manter a nossa reputação e de reconhecer o seu sacrifício." João tinha o dinheiro de volta. Ele pagou Zeca, pagou o empréstimo do Beto e sobrou o suficiente para viver por um tempo. Mas ainda faltava algo. O banjo. Ele foi até a loja de colecionadores, Beto, e com o dinheiro em mãos, recomprou seu Gibson de 1930. Na manhã seguinte, João estava de volta ao seu banquinho na Praça da Sé. Ele vestia suas roupas velhas, mas o terno ele guardou, limpo e passado, no fundo do armário. Ele colocou o banjo no colo. As cordas pareciam cantar, como se estivessem felizes por estarem em casa. Quando ele começou a tocar, a música não era mais apenas a alegria da rua. Era a música da luta, da farsa, do desespero e da vitória. Era a história de um homem que provou que, no Brasil, às vezes, para ter valor, você precisa fingir que tem. Maria se juntou a ele na praça, sentando-se ao seu lado de mãos dadas. Ela estava saudável, com um sorriso de sol de novo no rosto. João olhou para a multidão, para o céu de São Paulo,
e ele soube que, embora a farsa tivesse acabado, a lição permaneceria. Ele havia quebrado o sistema, não com dinheiro, mas com a audácia do amor. E o som do banjo, naquela manhã, era o som mais rico do mundo.